a gente viu que então tinha esse movimento de tentar dar uma cara mais luxuosa para os produtos industrializados, que tinham uma aparência mais grotesca, né? Mais tosca, mais padronizada, enfim, né? Uma cara sofisticada que combinasse com a sofisticação e o poder econômico desses países industrializados, né? Você vê onde começou esse movimento? Só dá uma olhada ali, ó. Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Espanha, Inglaterra, depois se espalhou pelo mundo todo, né? E a característica principal é essa característica de puxar linhas orgânicas e buscar inspiração na simbologia. Beleza? Essa parte de texto você estuda tranquilamente depois em casa. O que interessa pra gente é ver as imagens. O Art Nouveau, ele é inconfundível. Não tem como você olhar para o negócio e eu acho que isso é Art Nouveau. Se você acha que é Art Nouveau, é Art Nouveau. Né? Ó, as linhas, elas você até tem padrões geométricos, né? Mas os padrões geométricos, eles tentam imitar formas orgânicas, eles tentam imitar formas inspiradas na natureza, né? E sempre tem elementos simbólicos misturados. Aqui tem dois exemplos assim, para a gente perceber como ele é um estilo de arte totalmente diverso. A gente tem aqui exemplo em decoração e arquitetura, e eu tenho um exemplo aqui de um rótulo de um perfume, né? Enfim. Invadiu então todas as áreas, né? É uma moda que invadiu artes gráficas, arquitetura, decoração interna, a própria moda mesmo, enfim, né? Temática abordada pelo Art Nouveau, né? Então a mulher como símbolo, né? A mulher está de uma maneira objetificada, geralmente seminua, enrolada em tecidos e etc, né? Às vezes com aparência de deusa, né? Sempre com o seu corpo perfeito, seu rosto perfeito, o rosto angelical, né? É uma forma até objetificada, né? Digamos assim. Mas enfim, e mulher utilizada como símbolo, né? As plantas, enfim. Porque se a inspiração é na natureza, a gente não vai... Você vê que até tem padrões repetidos, né? Mas são padrões repetidos que parecem ter sido feitos à mão, né? Muito embora, é um mix entre o trabalho do artista e o trabalho industrial, né? É poder capacitar as máquinas de reproduzir em série algo que tem a cara de ser feito à mão. Essa é a essência, né? Então, ó, as plantas são bastante presentes aí no Art Nouveau, né? As paisagens, né? Utiliza-se as paisagens muito como molduras, né? Os animais, mitos e lendas, enfim, né? E os padrões são geométricos, mas são geométricos formados, inspirados pela natureza, né? Então, decoração de rodapés, de lombadas de livro, de azulejos, de tapetes, de roupas, de tecidos que vão em sofá, de papéis de parede, enfim, né? Bom, dependendo de onde surgiu, ganhou nomes diferentes, né? O Art Nouveau, mais Bélgica e França. Na Alemanha, Jugendstil. Na Espanha, curiosamente, a gente vê, então, na história da arte, a primeira vez se utilizar o termo modernismo para um movimento artístico, né? Então, quando você falar em modernismo na Espanha, é diferente de você falar em modernismo no Brasil. Modernismo no Brasil, a gente está falando daquela geração de 20, né? Onde a gente tem Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, aquele povo todo, né? Agora, modernismo na Espanha não é uma vanguarda artística, né? O modernismo na Espanha é o próprio Art Nouveau, tá? Tem o estilo Liberty na Inglaterra, na Grã-Bretanha, o estilo floral na Itália, e Portugal, ele simplesmente traduziu literalmente o Art Nouveau por Arte Nova, opa, certo? O nosso Art Nouveau, assim como o nosso
a nossa Belle Époque é tardia, né? Foi bastante desenvolvido graças ao Liceu de Artes e Ofícios, né? Formou uma geração aí de novos artistas, de arquitetos, etc., né? Que começaram a ter esse olhar para o Art Nouveau, que estava na moda na época, né? Enfim. E a gente destaca aí o Eliseu Visconti, que por acaso a gente já destacou ele no impressionismo, né? Além de ele ser um artista impressionista, como ele dava aula no Liceu de Artes e Ofícios, a gente pode colocar como um representante do Art Nouveau. Percebe como o Art Nouveau ele é eclético, né? No que se trata em relação aos artistas, né? Você vê que tem um artista que é ligado ao impressionismo, mas ele também trabalha o Art Nouveau, né? Teve origem no movimento Arts and Crafts na Inglaterra, né? Então foi lá que pela primeira vez tentou se juntar o produto industrializado com o trabalho artesanal, né? O movimento de artes e ofícios, que acabou evoluindo depois para o Art Nouveau, né? Então eles criavam padrões, por exemplo, como esses, que são padrões feitos à mão, mas pelo fato de você criar grades e programar a sua máquina para produzir dentro de uma grade, então você conseguia fazer com que uma máquina fosse capaz de reproduzir um trabalho que era feito à mão, né? Ou que tenha essa aparência de ser feito à mão. Bom, o local onde é mais evidente o Art Nouveau é na arquitetura, né? Então a gente vê aqui, exemplos na Bélgica, em Bruxelas, né? Tem alguns casarões são famosos, e a gente percebe que a arquitetura do Henri van der Velde na Bélgica, é engraçado que o lado de dentro ele é mega decorado, né? Tem um pezinho lá no barroco, tem um quê de barroco sendo puxado para aí, né? Tem um quê de arte romântica sendo puxado aí, né? Mas se você olha o lado de fora da casa, ele é mais industrialzão, mais limpo, né? Apesar de não ser um padrão centralizado. Você vê que a casa ela tem uma distribuição desigual de janelas e portas aí pelo lado de fora, né? Então, foge ao padrão do neoclássico pela primeira vez, né? E começa na decoração interna e começa a invadir depois as fachadas das residências, dos prédios, etc., como elementos ornamentais aí, né? A gente vê alguns exemplos de Art Nouveau em Praga, por exemplo, em prédios, né? Se usa muito ferro fundido, se usa muito vidro, né? Que era uma tendência que já vinha desde o final do século XIX. Exemplo aí, a gente tem o metrô na França. E a gente dá um destaque quando fala em Art Nouveau, não tem como não falar em Art Nouveau na Espanha, no modernismo espanhol, na figura do Gaudí. Porque Gaudí, assim, a gente vai olhando as estruturas arquitetônicas, elas começam a receber linhas orgânicas, linhas curvas, mas basicamente é nas ferragens, em um detalhe ou outro da fachada, né? Mas aqui, do metrô de Paris em diante, a gente já começa a perceber essa arquitetura se tornar um pouco mais orgânica. Aí chega o Gaudí na Espanha, e aí ele torna tudo orgânico mesmo, né? Você olha para a Casa Milá, por exemplo, olha as paredes todas cheias de curvas, né? As janelas parecem até que as janelas não seguem um padrão de medida, né? Mas é tudo a parte da arte decorativa do próprio prédio, é o acabamento do lado de fora, né? Ele cria uma textura viva, né? Muitos dizem que é inspirada no mar, nos corais, né? Porque
é uma homenagem à vida, né? E como a vida surgiu no mar, Gaudí se inspirava muito nisso, né? Para criar suas obras. Então, as suas obras têm esse quê de organicidade e essa aparência que lembra corais, né? Lembra, às vezes, textura de peles de alguns animais, coisas assim. Antoni Gaudí, olha lá. Olha essas janelas, que loucura, gente. Parece que é vivo, né? Não parece que é concreto. A Casa Milá, olha lá. Muito diferente, né? E é um choque total, né? É uma mudança radical na arquitetura. Você vê que tudo que se fazia antes de chegar o Art Nouveau tinha cara de neoclássico, né? Podia ser um neoclássico limpo ou um neoclássico ornamentado, mas era tudo... Tinha as colunas, tinha o frontão triangular, tinha as escadarias. Aqui não, aqui já são casas mais modernas mesmo, né? Mais funcionais e com essa aparência orgânica. Então não tem como falar em Art Nouveau sem mencionar Gaudí, né? A mesma linguagem em parques ele usava, quer dizer, você quer conhecer a arquitetura de Gaudí, tem que dar uma visitada em Barcelona, né? Tem várias casas, vários monumentos públicos, inclusive a própria Igreja da Sagrada Família, que eu não sei se você sabe, ela não está terminada, né? Ela começou a ser construída em 1883 e está com previsão de ser terminada em 2025 para comemorar, acho que 200 anos do nascimento do próprio Gaudí, se não me engano. Se eu não estou ficando maluco, a data foi fechada em função de homenagear o próprio criador, né? E, enfim, e ele deixou o projeto com as instruções prontas para gerações futuras irem conduzindo, né? Hoje em dia ela é uma igreja, mas ela é um espaço também de visitação, né? Por ser um monumento arquitetônico diferente, e também faz apresentações musicais, geralmente de música erudita, né? A gente também percebe muito do Art Nouveau nos objetos do cotidiano, uma grade para uma lareira, né? um lustre, né? Uma joia, né? Em objetos pequenos é muito mais fácil a gente encontrar exemplos, né? Mas também nas artes gráficas, capas de livros, ilustrações, né? Tudo segue essa linguagem orgânica. E você vê que há um retorno a um gótico, um retorno a um barroco, só que é um gótico, um barroco mais orgânico, né? E que tenta ser mais funcional, mais moderno. Na parte de mobiliário, a gente destaca aí alguns nomes. Émile Gallé, né, com móveis, aí você vê cadeiras, armários, camas. René Lalique, com joias principalmente, mas que a gente tem essa luminária em forma de mulher interessantíssima aqui, né? Já ouviu falar da joalheria Tiffany, uma das mais famosas na França? Pois foi criada por esse Louis Tiffany, né? Ele trabalhava com joias, mas também trabalhava com vitrais, com alguns objetos, enfim, né? Hector Grimaldi, que fez o projeto do metrô na França, mas também fez alguns projetos arquitetônicos e de objetos, né? Charles Mackintosh. E aí, em Mackintosh, a gente começa a ver uma linguagem mais ousada até do que os demais artistas Art Nouveau, né? Você vê que é fortemente inspirado na natureza também, mas é muito mais geométrico, né? Ele vai para um caminho mais da abstração. Ele está entre o Art Nouveau, que a gente está aprendendo agora, e o Art Deco, que a gente vai ver na sequência, né? Que também foi um outro estilo que invadiu várias artes, assim como o Art Nouveau, que corresponde à segunda onda de prosperidade econômica no período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né?
A gente olha para aquelas cadeiras do Macintosh ali em cima, é fácil a gente encontrar algo semelhante nas lojas de móveis de design de ponta de hoje em dia, né? Se você falar que o móvel desse foi feito nos anos 20, não parece, né? Parece que foi criado nos dias de hoje, né? É muito moderna a linguagem dele. Bom, como eu falei assim, o Art Nouveau, ele é bem eclético, né? No que tange aos artistas que ele engloba, né? O exemplo que a gente deu foi do Eliseu Visconti, que ele era impressionista, né? Dos mais famosos lá fora, eu vou destacar o Mucha, por exemplo, né? O Mucha, pelo estilo de pintura dele, a gente vê que ele segue uma tradição mais romântica, né? Bem mais romântica, não segue tanto o neoclassicismo, né? Ele fez projetos para joias, projetos de decoração interna de joalherias, de perfumarias. E você vê que tudo é inspirado em natureza e tal, né? Estátuas de enfeites, né? Enfim, objetos do cotidiano. Mas o seu trabalho mais conhecido são os cartazes, né? A gente vê aqui do lado um cartaz com uma peça de teatro, A Dama das Camélias, né? Encarnado pelo um dos maiores nomes do teatro mundial, que foi Sarah Bernhardt, né? E Mucha, ele era amigo íntimo de Sarah Bernhardt, tanto que Sarah Bernhardt fazia questão de que todos os espetáculos que a sua companhia, que é o Teatro da Renascença, produzisse, tivesse cartazes feitos pelo seu amigo, né? Então a gente vê ela desenhada por ele no meio, né? Como a personagem principal da peça, num cartaz, né? Feito por esse artista. A reprodução desse cartaz era litográfica, então é um processo de produção gráfica, mas que tem muito de artístico, porque a base é feita à mão, né? E em cima de pedra, aí vem o nome litográfico, né? E aí se imprime esse desenho que foi feito em cima da pedra em várias folhas, né? A chamada litogravura. Bom, outros cartazes aí que ele fez para outras peças, né? Gismonda, Medea, né? Essa última aqui, inclusive, é Hamlet. E você vê que quem está fazendo o papel do Hamlet é a Sarah Bernhardt, né? E é típico de Art Nouveau, né? Esse tipo de ornamentação geométrica que tenta imitar a natureza e usa muito de simbologia. Não é à toa que o simbolismo surgiu praticamente junto com o Art Nouveau. O simbolismo que a gente viu na última aula, né? Aqui eu tenho rótulos de champanhe, né? Champenois, Moët Chandon. Moët Chandon, inclusive, produz até nos dias de hoje, né? Tudo desenhado pelo Mucha, né? Cartaz de propaganda de biscoitos. Aqui uma capa de revista, Job era uma revista, né? Fazia muitos pôsteres para se colocar nas paredes, né? Então é a época dos cartazes, as pessoas não tinham obras de arte, mas compravam pôsteres, né, para ornamentar suas casas, né? Aqui a gente vê calendário feito por ele, né? Ilustrações para calendário. Esse é Alphonse Mucha. Eu gosto muito do trabalho dele, é muito delicado e lembra muito traçado de história em quadrinhos. E se você for pensar que as histórias em quadrinhos surgiram final do século XIX e começo do século XX, as primeiras histórias em quadrinhos beberam muito da fonte do Art Nouveau. Tem um personagem chamado Little Nemo, né, que é fortemente inspirado no simbolismo, né? E é uma total viagem, né? Ele lembra uma história quase que surreal. O menino dorme no começo da história, a cama dele cria pernas, começa a caminhar pela cidade e vão aparecendo coisas absurdas até o final da tira, onde o menino cai da cama e acorda, né? Toda a historinha era assim. E o cenário todo, o estilo do desenho é muito parecido com o desenho do Mucha, né? Totalmente romântico, né?
romântico misturado com o impressionismo, o Art Nouveau. E não tem como a gente falar em Art Nouveau também sem falar em Klimt, né? Que também é um artista dessa virada aí do século XIX para o século XX, que começou a sua carreira também pintando, inspirado no romantismo. Então ele tem painéis, tem pinturas que ele fazia em paredes com essa aparência de arte romântica, lembrando vagamente o trabalho do Mucha, né? Mas, com o passar do tempo, ele começa a criar um estilo próprio, né? Que a gente vê aqui nesse quadro aqui, Judite, né? Onde a gente tem figura humana com tendência à tridimensionalidade, algo que lembra um pouco a arte impressionista, não chega a ser um realismo, ele vai para um caminho mais próximo do impressionismo, e nas vestes, na roupa, né? E no cenário, no fundo, você vê o abandono da tridimensionalidade. Ele não trabalha a profundidade, ele faz padrões mais planos e geométricos, muitos deles com folha de ouro, né? Como a gente vê nessa aplicação aí, né? A fase do auge da carreira dele, conhecido como fase dourada, ele colocava muitos apliques de folhas de ouro nos seus trabalhos, né? Uma das suas musas inspiradoras, ou das modelos que ele mais gostava de trabalhar, é essa tal de Emily Flood, né? Dizem que eles tinham uma fera, um romancezinho e tal, mas nada confirmado, né? Então, esse padrão de mulher ruiva, não necessariamente bonita, mas exalando sensualidade, né? É o padrão da figura que ele adota na maior parte dos seus trabalhos, né? Faz muito trabalho por encomenda, né? Olha, esse aqui é super moderno, né? Retrato de Adele Bloch-Bauer, né? Adele Bloch-Bauer era a esposa de um industrial, né? E esse industrial encomendou 3 quadros para o Klimt, todos eles com linguagem assim super moderna, né? 2 quadros um quadro era uma paisagem, né? Deixa eu ver se tem alguma paisagem pintada por ele aqui para a gente ver. Acho que não tem nesse arquivo. Não tem nesse arquivo. Bom, um deles era uma paisagem. Então, e a paisagem ela é composta por esses padrões geométricos, né? Então, ela tem profundidade, mas ao mesmo tempo ela é meio plana, né? E ele fez 2 retratos da senhora Adele Bloch-Bauer, sendo que esse é o mais famoso de todos, né? Se você prestar atenção nesse quadro aí, tudo que é pele, cabelo, etc., tem aparência tridimensional, mas tem um leve toque de impressionismo, correto? Se você olhar o fundo ele é plano. Você consegue perceber que a mulher está sentada num sofá, hein? Ó, a gente tem o contorno do sofá aqui, ó, um braço desse lado, um braço do outro. Tudo isso aqui é o vestido da mulher, né? Ó, ali eu tenho o canto da parede. Então, você tem uma sugestão de tridimensionalidade pelo uso do esforço e da sobreposição dos planos, mas ele abandona de vez a perspectiva e você vê que a linguagem, então, desse quadro é bem moderna. Aquilo que eu estava falando para vocês, né? Que dentro do Art Nouveau, você tem, por exemplo, um exemplo de um pintor impressionista, você tem um exemplo de um pintor romântico, e agora você tem um exemplo de um pintor moderno, e todos eles trabalhando dentro do Art Nouveau. Porque o Art Nouveau, ele não é um estilo sozinho, né? Ele é um estilo que foi invadindo vários campos das artes, inclusive as artes visuais, como a gente percebeu no trabalho do Mucha e agora no trabalho do Klimt. Esse quadro foi vendido por 135 milhões de dólares em 2006.
Por que ele atingiu isso? Na época ele foi o quadro mais caro já vendido na história. Hoje em dia ele já foi desbancado por alguns quadros. Acho que atualmente o quadro mais caro já vendido é um quadro do Gauguin, que a gente estudou em algumas aulas atrás, né? E ele foi comprado por um sheik árabe aí pela bagatela de 800 milhões de dólares aproximadamente. Você tem uma noção de quanto dinheiro é isso? Só o seguro do teto da Capela Sistina, o seguro do teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo no Renascimento, só o seguro do teto da Capela Sistina é algo por volta de 700 milhões de dólares. Ou seja, o sheik árabe pagou um valor maior que o seguro do teto da Capela Sistina para comprar um quadro do Gauguin. Coisa de louco, né? Como é que esses quadros atingem esses valores estratosféricos? Vamos sair um pouco da apresentação e conversar um pouco sobre isso? Como é que esses quadros atingem esses valores estratosféricos? São vários fatores. Primeiro, tem que ter importância histórica. Então não é um quadro qualquer. Se for um quadro que tenha uma história boa para ser contada dele, ou que tenha uma relevância dentro da história da humanidade, ele já tem um valor. Segunda coisa, o artista está vivo, o artista morreu, porque se o artista está vivo, ele continua pintando. Se o artista morreu, ele não vai pintar mais, então aquele quadro passa a se tornar uma raridade. Esse artista, enquanto vivo, fez muitos quadros, ou esse artista, enquanto vivo, fez poucos quadros. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci diz que, ao longo da vida dele, ele pintou 30 e poucos quadros, só. 32 ou 33, foram poucos quadros, não muito mais do que 30 quadros. Né? Ele fez muitos estudos de anatomia, fez muitos projetos de objetos e tal, mas quadro, pintura a óleo, foram por volta de 30. Né? Então, qualquer quadro do Leonardo da Vinci é raro, qualquer ele que seja. Né? Se você tirar ele, sobram mais 29. Então, já é uma raridade. Né? Por isso que o valor da Mona Lisa é incalculável. Uma, porque nunca foi à venda. Sempre passou de mão em mão e nunca foi à venda. Nunca entrou num leilão. Então a gente nem tem noção de quanto vale um quadro como esse. Até se cogitou recentemente de se colocar o quadro da Mona Lisa à venda para poder equilibrar as contas do Louvre, que está sofrendo com essa questão toda da pandemia aí, né? O grande público que visitava o Louvre era público estrangeiro, né? E a Europa está recebendo pouco estrangeiro, né? Mais de 80% da visitação do Louvre é de pessoas fora da Europa, né? Então eles estão passando por uma dificuldade financeira grande. Eles chegaram a cogitar de colocar a Mona Lisa à venda. Eu nem sei que valor que chegaria esse quadro. Se o quadro do Gauguin chegou a 800 milhões de dólares, eu não tenho ideia de quanto custaria uma Mona Lisa para ser comprada. Não faço a menor ideia. O seguro só da Mona Lisa é maior que isso. Só o seguro do quadro. Esse quadro andou circulando pelo mundo todo aí, uma época, né, em exposições, e cada país que ia mostrar tinha que pagar um valor absurdo de seguro para que esse quadro não fosse roubado ou qualquer outra coisa, né? É incrível, né? É incrível. É impressionante, né? Então ele não está à venda. Não está à venda. E aí eu estava falando, como é que esses quadros chegam a esse valor? Então é esse conjunto de fatores. Relevância histórica, o artista está vivo ou não, né? Ser uma raridade ou não. Então é um conjunto de coisas, né? E hoje em dia também entra como especulação, né? A pessoa compra porque sabe que muita gente compra a arte daquela pessoa e para vender no futuro. Né? Tem gente que usa a arte como investimento. Né? Também tem esse jogo que é utilizado. Então, ainda tem mais esse fator, o fator da procura. Né? Você não vai procurar um artista desconhecido. Entre um artista desconhecido e um Pablo Picasso, você vai querer comprar um Pablo Picasso. Né? Enfim, então tem esse lance todo aí, né? Para chegar a esse valor. Tá. E eu falei tudo isso aí por quê? Por que será, então,
que o retrato de Adele Bloch-Bauer chegou a esse valor absurdo. Antes de contar essa historinha, vamos só ver o restante dos quadros. Ó. Tem o Beijo, que é um dos seus quadros mais famosos, né? Também, ó, você vê que não tem profundidade, tem uma sugestão de uma espécie de abismo, né? E tá lá o casal se abraçando na ponta do abismo, então tipo, o amor te leva ao limite, né? Olha que mensagem bonita. Mas ao mesmo tempo tem uma mensagem meio escrota em cima, né? Que a gente vê que o tecido que envolve o homem é formado de retângulos. O tecido que envolve a mulher é formado de círculos. E aí ele cai naquele padrão, naquele chavão que as pessoas colocam, tipo, o homem é a razão, a mulher é a emoção. Ai, que romântico isso. Romântico nada, amiguinho. Você falar que o homem é a razão e a mulher é a emoção, você está falando que a mulher é burra, né? Pro início do século XX, a coisa era vista de maneira romanceada, mas esse discurso hoje em dia não tem nada a ver. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente perceber que os elementos que foram colocados geométricos nesse quadro, eles têm valor simbólico. Então, ele bebe da fonte do simbolismo também, por isso que ele é considerado Art Nouveau, tá? Enfim, e como eu falei, né? A maior parte das mulheres são ruivas, porque se inspiram na Emily Flood, né? Você vê, todas não necessariamente bonitas, mas muito sensuais. Ok? Bom, então esse é o Klimt. Agora vamos voltar lá para o quadro, que eu estava contando a historinha desse quadro. Por que esse quadro chegou a esse valor absurdo? Porque assim, esse quadro foi pintado na Áustria. O Klimt é austríaco, né? E ele formou um grupo de artistas modernos na Áustria chamado Secessão, para poder divulgar essa sua nova linguagem artística. Você pensa que foi fácil ele convencer as pessoas que essa linguagem moderna era tão bacana quanto uma arte acadêmica, né? Houve bastante resistência, mas também muita gente passou a apreciar a arte moderna, né? Existia uma parte da elite intelectual da Europa que começou a apreciar essa arte moderna muito graças à entrada do Art Nouveau, né? Então, a gente tem como exemplo esse industrial da família Bauer. Família Bauer, pelo sobrenome, não tem a ver com Jack Bauer, né? do 24 horas. Mas o sobrenome Bauer, o Bloch Bauer, é um sobrenome judaico. E por que eu estou falando isso? Porque essa família, anos 30, foi... Aliás, a Áustria foi um dos primeiros países tomados pela Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, né? E havia perseguição aos judeus. Não só aos judeus pobres, aos judeus em geral, né? O coitado do judeu pobre sofria até mais, mas o judeu rico também sofria do mesmo jeito. Eles tomavam todos os bens e mandavam a pessoa para os guetos. Depois dos guetos, mandavam para os campos de concentração, né? Então a família Bloch-Bauer foi perseguida e tomaram os objetos deles, né? Roubaram, furtaram os objetos dele, né? Só que oficialmente, nos documentos oficiais, constavam que a família Bauer tinha, entre aspas, doado os seus bens para o governo da Alemanha. Foi uma doação, não o governo da Alemanha, doado os seus bens para o governo da Áustria. E como a Áustria estava sob o domínio da Alemanha, né? Então acabava sendo a mesma coisa. Então, oficialmente, essa pilhagem foi registrada nos documentos oficiais como doação. Passou a Segunda Guerra Mundial, etc., né? Muita gente morreu, muitas famílias dessas acabaram morrendo. Parte da família Bauer foi parar nos campos de concentração e morreu, e uma pequena parcela da família Bauer conseguiu escapar e se mandou para os Estados Unidos, né? Terminou a Segunda Guerra, todo o espólio da guerra acabou ficando lá, né, sendo dividido por quem sobreviveu, né? E como nos documentos oficiais
a gente tinha, por exemplo, esse quadro e os outros do Klimt registrados como doações para o governo da Áustria. O governo da Áustria colocou esses quadros no museu, né? Pertencendo ao governo da Áustria. Em 2006, uma sobrinha neta da Adele Bloch-Bauer processou o governo austríaco para rever os 3 quadros que pertenciam à família dela, né? Que os quadros não foram doados para o governo da Áustria, eles foram tomados pelos nazistas, né? E aí foi um processo que se arrastou durante alguns anos, tal, etc. E no final das contas chegaram a um acordo, né? Onde esses quadros foram parar na mão da família novamente, e a família pôde colocá-los à venda em um leilão em Nova York. Por isso que hoje em dia ele pertence a essa galeria nova em Nova York. Foi comprado por 135 milhões de dólares, né? E por que chegou a esse valor? Por causa dessa história toda. Tem até um filme, agora eu não lembro o nome do filme. Não sei se é A Moça do Quadro. Agora não estou lembrado no título do filme. Que conta justamente essa briga judicial aí entre a família, entre a sobrinha neta do Bloch-Bauer contra o governo da Áustria, né? Até o momento em que ela conseguiu reaver esse quadro e colocá-lo à venda.